Vamos estudar a aplicação de derivadas no estudo de funções. Neste caso concreto, o teorema de Lagrange. Mas antes de estudarmos o teorema de Lagrange, vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma função f e vou definir um intervalo AB nesta função. Ora, ao A corresponde a imagem f de A e ao B irá corresponder a imagem f de B. Vamos pôr aqui os pontos, A, f de A e B, f de B. Se eu traçar aqui uma reta secante no intervalo AB, eu sei que o declive da reta AB vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos o A. Por outro lado, eu sei que consigo traçar uma reta paralela a esta e que seja tangente ao gráfico da função. Vou fazer aqui uma reta paralela à reta secante e que seja tangente num ponto do gráfico da função. A esse ponto eu posso lhe chamar o ponto C, e C pertence ao intervalo AB. Então, o que é que nos diz o teorema de Lagrange? O teorema de Lagrange diz-nos: se uma função for contínua num intervalo AB fechado e diferenciável, ou seja, com derivada finita em todos os pontos desse intervalo, à exceção dos extremos, diz-nos que existe sempre um C nesse intervalo, tal que a derivada em C vai ser igual ao declive da reta tangente, ou seja, o f de B menos o f do A sobre o B menos o A. Vamos definir o teorema de Lagrange. Se f é contínua em AB. Pois, se f é derivável ou diferenciável em AB, excluindo os extremos. Então, o teorema de Lagrange garante-nos a existência de um ponto C pertencente ao intervalo AB, tal que a derivada da função no ponto C vai ser exatamente igual à taxa média de variação no intervalo AB. Significa graficamente que as retas têm o mesmo declive. A reta tangente no ponto C tem o mesmo declive que a reta secante no intervalo AB. Exercício 1. Na figura está representada parte da função f igual a 3 sobre x mais 1. Os pontos A e B pertencem ao gráfico da função f e têm abscissas respectivamente 0 e 2. Determina o declive da reta AB. Ora, o declive da reta AB é o f de B, por isso vai ser f de 2, que passa aqui no B, no ponto da abscissa 2, e o A passa no ponto da abscissa 0. F de 0 sobre 2 menos 0. Ora, o f de 2, substituindo na função, fica 3 sobre 2 mais 1, que dá 3 sobre 3, ou seja, 1, menos f de 0 fica 3 sobre 0 mais 1, que dá 3, e embaixo fica 2. Por isso, 1 menos 3 dá menos 2, e menos 2 sobre 2 dá
menos 1. Vamos então agora ao exercício 1.2, a aplicação do Teorema de Lagrange, que nos diz: mostre que existe um ponto C do gráfico de f com abscissa C, pertencente ao intervalo 0,2, tal que a reta tangente ao gráfico da função f nesse ponto é paralela à reta AB. Ainda temos outra parte que diz: determina as coordenadas do ponto C. Primeiro, vamos escrever que a função f é contínua em intervalo 0, 2. Segundo, f é diferenciável em intervalo aberto 0, 2. Então, pelo teorema, podemos garantir a existência de um ponto C neste intervalo, tal que a derivada da função neste ponto C vai ser igual ao declive da reta secante AB, que já determinamos na linha anterior, que era menos 1. Ora, precisamos então, para resolver em ordem a C, para conseguirmos determinar o C, precisamos determinar o F'. Vamos determinar o F' de C, ou seja, derivar a função F' de x será então igual a derivada de 3 sobre x mais 1. Ora, a derivada do numerador é 0, a constante que multiplica por x mais 1 vai dar 0, menos o 3 vezes a derivada do denominador. Aplicamos aqui a regra do quociente, da derivada do quociente. Ora, fica então, a derivada de x mais 1 é 1, por isso vai ficar 0 menos 3 vezes 1, ou seja, menos 3 sobre o x mais 1 ao quadrado. Vamos então aqui ao lado acabar de resolver esta equação que temos em ordem a C. Ora, o F' de C é só substituirmos onde está o x por C e resolver em ordem a C. Fica então equivalente a 3 igual a C mais 1 ao quadrado. Vou explicar. Este sinal de menos vai cortar com este menos e o C mais 1 ao quadrado diferente de 0. Resolvendo a equação, fica então C mais 1 quadrado passa para o outro lado na forma de raiz, por isso raiz de 3, ou C mais 1 é igual a menos raiz de 3. E o quadrado passando para o outro lado, fica raiz de 0, que é 0. C fica então mais 1 diferente de 0. Ora, temos então que C é igual a raiz de 3 menos 1, ou C é igual a menos raiz de 3 menos 1, vamos pôr entre parênteses, e não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar num intervalo em que C tem que pertencer ao intervalo de 0 a 2. Ora, o menos 1 não está dentro deste intervalo, por isso, temos que escolher o C que pertence ao intervalo de 0 a 2. Ora, menos raiz de 3 menos 1 é um número negativo, não está dentro daquele intervalo, e raiz de 3, sendo aproximadamente 1,7, menos 1 será 0,7, ou seja, está dentro do intervalo. Por isso, a nossa solução para o valor de C será, então, raiz de 3 menos 1. Como nos pedia no enunciado as coordenadas do ponto, o F, vou então substituir o C na função por raiz de 3 menos 1. A função era dada por
3 sobre x mais 1, isso vamos pôr 3 sobre o x mais 1. Ora, aqui o menos 1 vai cortar com 1 e fica 3 sobre raiz de 3, racionalizando o denominador, por isso fica 3 raiz de 3 sobre 3. Multiplicamos e dividimos o denominador e o numerador por raiz de 3, simplifica o 3 e dá a raiz de 3. Ora, as coordenadas do ponto C são então raiz de 3 menos 1, raiz de 3. Exercício 2. Verifique que a função f satisfaz as hipóteses do teorema de Lagrange no intervalo de menos 3 a 3 e determina o número real C cuja existência o teorema garante. Primeiro, então, temos que ver se a função é contínua. Ora, esta função é contínua, pois trata-se de uma função polinomial, logo contínua em R. Ora, f é contínua em R, logo também é contínua no intervalo pedido, que era de menos 3 a 3. Sempre fechado o intervalo para garantir a existência destes pontos. 2. F é diferenciável, ou seja, tem derivada finita em todos os pontos, como se trata de uma função polinomial. É diferenciável em menos 3 e 3. Então, pelo teorema de Lagrange, podemos concluir que existe um C pertencente ao intervalo de menos 3 a 3, tal que a derivada da função no ponto C vai ser igual à taxa média de variação desta função no intervalo menos 3 a 3. Por isso fica f de 3 menos f de menos 3 sobre 3 menos o menos 3, que vai dar mais 3. Podemos calcular separadamente a derivada da função, a taxa média de variação e depois igualar. Eu, neste caso, vou fazer aqui junto, por isso vamos já fazer o f de 3 aqui, nesta função, e temos, fica 3 ao cubo, menos 4 vezes 3, menos, abre parênteses, vamos fazer f de menos 3, por isso, menos 3 ao cubo, menos 4 vezes o menos 3. Fecha, e em baixo temos então 6. Do lado esquerdo teremos a derivada da função no ponto C. Ora, a derivada, vamos só fazer aqui à parte, f' de x, é um cálculo auxiliar, e f' de x, como é uma função polinomial muito simples, vamos derivar direto, fica 3x ao quadrado menos 4. Vou já escrever em... Vamos então continuar, fica 3c ao quadrado menos 4. Feitas estas continhas todas, o f de 3 menos o f de menos 3, vai nos dar 30 sextos. Ou seja, esta equação fica 3c ao quadrado, vai ser igual a 30 sextos, que é 5. Por isso, fica aqui 5 mais o 4 que passou do outro lado. Equivalente, por isso 3c ao quadrado fica igual a 9, ou seja, c ao quadrado é igual a 3. E fica então c igual a mais ou menos raiz de 3. Coincidentemente, volta-nos a dar neste exercício raízes de 3. Vamos concluir, vou por aqui, e C pertence ao intervalo de menos 3 a 3, podemos concluir que quer o C igual a raiz de 3 e o C igual a raiz de menos 3 são ambas soluções. Por isso, vamos chamar o C1 e
cossi2 igual a menos raiz de 3. Continuação de um bom trabalho.